Boa noite a todos que já estão conosco aqui na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente compartilha com vocês essa oportunidade aqui com a Adriana Machado, uma autora muito querida aqui da Editora do For, uma pessoa maravilhosa. Não posso ficar elogiando na presença dela, porque vai ficar puxando sardinha para sua lata, mas eu sou sua fã, viu, amiga? Sou sua fã. Obrigada, Maria José. Obrigada. Então, pessoal, hoje a nossa live, o tema da nossa live são as consequências do materialismo após a nossa morte, né? Então, à medida que o pessoal vai entrando aí, nós vamos introduzindo o tema com muito vagar. Boa noite aí ao Marcão, e a Elainezinha. Ó, muito bom. Luiz Carlos, Rafa, Jaci, a M. Silva, sejam todos muito bem-vindos. À medida que a gente for desenvolvendo o trabalho, nós vamos aí conversando com vocês. Eu gostaria de, antes de entrarmos no nosso tema da live hoje, que são consequências do materialismo após a morte, eu queria apresentar o trabalho da nossa convidada, Adriana Machado, escritora, autora, médium, trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes, em Vitória. Então, o primeiro livro que a Editora do For publicou da Adriana Machado foi esse aqui, ó, O Preço de um Perdão, né? É um romance maravilhoso, onde indica que a chave para a liberdade é o perdão. É muito interessante porque agora, em agosto, nós vamos lançar O Preço de um Perdão, cujos autores são dois cariocas, o André Luiz e a Fernanda. Então, o nosso tema, inclusive, do mês de julho, vão ser os conflitos relacionais, as guerras e o perdão. Então, a estreia da Adriana na nossa editora foi com este maravilhoso romance do Ezequiel, psicografia dela e autoria espiritual de Ezequiel. É um livro espetacular. Fala muito sobre questões de obsessão, perdas dos filhos, relacionamento afetivo conjugal, um livro maravilhoso. E nós tivemos assim uma surpresa magnífica com o segundo livro da Adriana Machado. Gente, esse romance dela é um sucesso de vendas, tá? Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Esse romance aqui é daquele tipo que você pega e não quer parar de ler. Se você pudesse, você ficava lendo esse pequeno livro fino, né, de uma sentada só. Ele realmente é maravilhoso, é um romance que tem muita informação importante na nossa vida de relação familiar, conjugal, afetiva e também as questões das influências espirituais na nossa vida. E fala também, consequentemente, né, do karma e as consequências das nossas escolhas. Terceiro livro da Adriana Machado foi esse livro aqui, também um romance de autoria espiritual. Perdão, vou voltar atrás, né? Aqui o Ezequiel é o espírito autor desse romance aqui. Então, nós temos dois romances do Ezequiel. O primeiro, O Preço de um Perdão. Perdão, a chave para a liberdade. E agora, nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Esse aqui, a autoria dele é do Jefferson, né? Um jovem obsessor. É ele mesmo que conta a história dele. A força do amor na redenção espiritual. É um livro que fala para os jovens sobre os riscos das drogas, que fala sobre a falta de diálogo na família, os riscos de uma sexualidade mal conduzida, não só na juventude, mas também durante a existência, o alcoolismo. Então, é um livro que tem sido muito estudado pelas mocidades espíritas. É um livro que traz aí um enredo romanceado de temas difíceis, e há momentos difíceis, né, Adriana, nesse livro aqui, momentos em que a gente sofre com os personagens, né? Muito. E o último lançamento da Adriana, também um romance, né, de autoria do Ezequiel, não é isso, Adriana? Isso. Um jovem médium.
tá? Cujo subtítulo é Coragem e Superação pela Força da Fé. Conta a história do Alexandre, não é isso mesmo, Adriana? Olha, não esqueci o nome do personagem, milagre. Ele é negro e é médium, e ele já começa a encontrar desafios para a vida dele dentro do núcleo familiar. Então, assim, é uma história de superação maravilhosa, né? Aqueles nossos espectadores que entraram aí, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Adriana, te passo a palavra para poder cumprimentar a turminha que chegou enquanto eu apresentava seus livros. Boa noite, pessoal. Eu fico encantada toda vez que a Maria José me convida para estar aqui falando com vocês, porque eu acho que a gente aprende muito. Como a espiritualidade sempre nos fala, quem é o primeiro que aprende, quem é o primeiro que escuta aquilo que sai de nossa boca somos nós mesmos. Então, acredito eu que, além de mim, além da Maria José, que aprendemos porque estamos falando, espero que vocês possam curtir esse momentinho conosco, que nós vamos trazer bastante coisa, acredito eu que nós vamos trazer bastante coisas muito legais, muitos esclarecimentos para vocês. Então fiquem aqui conosco até o final, tá bom? Muito bem, Adriana e espectadores, né? O trabalho do nosso mês de junho, que termina hoje com essa live, mas continua até o final do mês, tem sido voltado para temas envolvendo realmente a vida após a morte, né? Na nossa primeira semana, nós tivemos o tema Por que vamos para o umbral após a morte, né? Foi uma semana de muita produtividade, inclusive no nosso blog tem um texto lá. Eu fiz uma live na segunda semana sobre o que é o umbral. E a nossa intenção foi desmistificar essa crença de que o umbral é um lugar negativo. E eu acho que, de alguma forma, a gente alcançou esse objetivo, porque, afinal de contas, as colônias espirituais que prestam socorro a nós, encarnados, estão todas nessa faixa aí do umbral, né? Quando André Luiz reencarnou, nós abordamos também a realidade após-vida dele e a volta dele à matéria, narrada naquela trilogia Regeneração, psicografia de Samuel Gomes. Então, ali com as próprias palavras do André Luiz, no terceiro livro, A Decisão, na primeira parte, ele narra o retorno dele ao plano terreno. E hoje nós estamos aqui com a Adriana Machado, também para nos inspirarmos nas ocorrências de André Luiz após a morte, comentando das consequências do materialismo após o desencarne. Para vocês que já leram o livro Nosso Lar, nós vamos estar fazendo somente uma relembrança, mas para muitos dos nossos espectadores vai ser uma novidade, é um tema novo, né? André Luiz, ele é conhecido como um dos espíritos que mais psicografou por meio do livro André Luiz. Por meio do médium Chico Xavier, né? Então, André Luiz, pela psicografia de Chico, ele tem uma série de livros, desde o início de Nosso Lar, vai pelos Mensageiros, Obreiros de Vida Eterna, tem toda uma coleção de livros onde ele narra as experiências dele no plano espiritual. E hoje nós vamos comentar um pouquinho do que conduziu André Luiz e o que a gente pode agora enquanto a gente está encarnado, a gente evitar um retorno tão doloroso assim. Adriana, eu vou só dar uma pequena introdução no tema e aí a gente já entra nos 6 tópicos para a gente discutir, tá? André Luiz, ele se descuidou tanto da sua saúde enquanto ele estava aqui na vida física, que ele desencarnou mais cedo do que estava programado para ele desencarnar. Então, a complicação já começa por aí, né? Ele descuidou da saúde e ele era médico, olha bem.
Se fosse um advogado, um professor ou qualquer coisa assim, a gente poderia até falar, ah, porque não sabia, não sabia. Mas, no entanto, ele era médico. E ele teve uma complicação severa, né, um câncer de intestino, e também foi vitimado pela sífilis que repercutiu no enfraquecimento orgânico dele, e ele chegou no plano espiritual numa condição muito complexa que eu não vou adiantar aqui, né? Então vamos aqui dar uma olhadinha nas principais dificuldades pelas quais ele passou, e aí a gente vai conversando com a Adriana sobre esses tópicos. Na fala do próprio André Luiz, mas aí já é o Aniceto que conversa com ele, é chamado a atenção porque ele usufruiu dos bens da vida, mas não retribuiu em nada o enorme débito que adquiriu por isso. Então vamos dar uma paradinha aí. Primeira coisa, Adriana, como é que é essa história da gente adquirir débito pelo simples fato de vivermos e recebermos alimento, moradia? Como é que é isso? Isso não é um direito? Por que que isso seria um débito? Maria José, eu acredito que todos nós, quando a gente se dirige para esta vida material, a gente tem uma oportunidade que, diante do nosso planejamento divino, o Pai nos dá para que a gente possa crescer. Então, tudo que nós estamos vivenciando aqui, não podemos jamais dizer que não é uma conquista nossa, mas que também é algo que nós estamos recebendo da vida, a vida está nos possibilitando angariar várias circunstâncias, uma forma melhor de viver para que a gente possa seguir com os nossos passos aqui, materialmente falando. André Luiz, ele teve uma vida muito boa. Ele veio numa família que dava condições a ele, sem ele precisar se preocupar em nada. Ele pôde fazer a sua faculdade de medicina numa época que era extremamente difícil fazer, era caro. Ele pôde ter seus livros. Então, tudo que ele foi recebendo dos pais, da vida, nada ele foi valorizando. Nesse momento, se nós não valorizamos as coisas que nós temos da vida, se nós não levamos para aqueles que estão ao nosso redor, para as pessoas que necessitariam de nós, pelo menos de alguma postura de nossa parte, um auxílio, o que nós estamos fazendo? Nós só estamos usufruindo, mas não estamos trocando. Produzindo. Não, trocando mesmo. Por quê? Porque se nós pensarmos que nós somos energia e que o tempo inteiro nós estamos numa troca energética, se nós estamos vivenciando e só estamos usufruindo, nós estamos nos negando a uma troca com o outro. Entendeu essa ideia? Sim, sim. Então, se eu não consigo fazer uma troca, é só, venha a mim tudo e ao seu reino nada. Então, chega um momento que o que nós estamos acumulando? Se eu sou uma energia que eu preciso ficar trocando sempre para que eu esteja numa harmonia com a vida e tudo mais, e eu não faço essa troca, eu começo a acumular muitas vezes aquilo que eu não deveria estar acumulando. Se eu estou no egoísmo, imagine a troca que eu estou comigo mesmo. Eu não jogo para fora a minha misericórdia, a minha solidariedade, nada que possa depurar o meu ser. Entende? Não, e aí acaba que aquilo que é meu usufruir, eu transformo em débito, né? Porque eu fico só recebendo e não troco, não proporciono um bem-estar para alguém. E no caso de André Luiz, ele sequer reconheceu a renúncia dos pais, né? Daqueles que mais fizeram por ele, né?
Ele não reconhecia essa postura daqueles que mais fizeram por ele. Para ele era tudo uma obrigação. E no momento em que ele se tornou pai, será que ele fez como os pais dele fizeram? Né? Pela literatura a gente pode entender que ele não compartilhou as bênçãos da família que ele constituiu com as demais pessoas. Ele tomou posse da família que ele constituiu e a manteve somente para si, né? Então a gente nota um traço aí muito comum de todos nós, né, Adriana? Para falar a verdade, a gente está falando de André Luiz, mas todos nós estamos nesse contexto de advogar a causa da nossa família, advogar os interesses nossos pessoais, sem esse objetivo maior que é exatamente de alguma forma multiplicar os recursos que a gente tem recebido em favor daqueles que a misericórdia divina colocar na nossa jornada, né? Mas eu acho muito interessante. Pode falar. Mas é interessante também a gente colocar o seguinte: a princípio, ouvindo nós duas conversando aqui, a pessoa fala assim, mas espera aí, então eu devo deixar a minha família de lado? Não é essa a perspectiva, não é essa a proposta, não é isso. Mas é como se fosse você sendo o dono de uma empresa, que você precisa manter a sua empresa em pé, então você precisa manter as suas portas abertas, você precisa ter o lucro para que você possa continuar com a sua empresa se mantendo, mas as pessoas que dependem de você, que são seus empregados, as pessoas, as famílias desses empregados, que também dependem desses empregos, elas têm que receber deste dono da empresa alguma coisa. Então, quando você fala que eu sou um chefe de família, mas eu só penso na minha família, e eu esqueço que existe um cabedal maior, né, que se amplia, os nossos braços têm que ir muito além desta família, neste momento, a nossa empresa fale. Por quê? Porque se eu deixo de pagar esses meus empregados, eles vão ter que procurar em outros lugares outros empregos, e aí, neste momento, a minha empresa, ela fica em débito. É interessante você comentar isso, porque quando eu entrei na doutrina, lá para décadas do século passado, não vou entrar em detalhes, eu peguei um texto, se não me engano, de Irmão X, e narrando que a pessoa, ao desencarnar, ela foi recebida no plano espiritual com uma lista enorme, sim, uma lista. Aí os itens da lista, olha que interessante. Para você manter durante a sua existência, pelos anos que você teve na Terra, 2 bois morreram para te sustentar. Estou chutando aqui a quantidade, tá? 70 e tantos galináceos, não sei quantos porcos, e foi fazendo uma lista de todos os recursos dos quais ele usufruiu em alimentação. Ele falou, somente nesse setor você consumiu isso. Aí o cara começou com essa cabeça, falou assim, nossa, se nesse setor eu só usei isso, se der o resto. Aí ele falou assim, tantos tecelões trabalharam tantas horas para confeccionar os dias, né? Para confeccionar suas roupas, e aí foi. Os trabalhadores do campo trabalharam para sementes. No fim, ele já estava tão desesperado que ele queria já encerrar a conversa, porque ele jamais poderia supor que tudo que está sendo empregado em nosso benefício está sendo contabilizado. Eu também assustei com o texto, sabe? Eu estou assustada. Eu nem lembro mais em que obra foi. Mas, assim, os espíritas mais antigos, eles vão lembrar desse texto. Porque a gente tem uma lista de coisas que a gente usufrui e a gente não faz ideia.
né? Então é bom prestar atenção nisso aí. A Thaisa Saldanha está comentando que no desencarne dela ela vai receber uma lista grande também. Todos nós vamos, todos nós, todos nós. É verdade. Quantas árvores já nasceram e morreram, produzindo os frutos que a gente já comeu. Então o assunto ele é muito extenso. Adriana, um dos problemas, além de não retribuir nada do que ele recebeu, nem de instrução, nem de apoio do lar e nem de nada, passou pela vida em branco, tá? Ele teve um ou outro receituário gratuito, porque ele era médico, que ele beneficiou e que foram contabilizados no plano espiritual a favor dele. Mas uma das coisas que mais atormentaram André Luiz foi um incessante assédio dos espíritos do umbral sobre ele, que o chamavam, né, de suicida, perguntando a ele o que ele buscava, né? O que você busca, suicida infeliz? Ele não entendia aquilo. Você poderia explicar para nós por que ele chegou nessa condição no plano espiritual? Para a gente fazer um comparativo com como nós estamos vivendo hoje, como que André viveu, por que esse apelido, né, entre aspas, aí, de suicida? Eu acho que depois que o livro Nosso Lar ele foi publicado, todos nós tomamos um choque. Por quê? Porque acredito eu que nenhum de nós consegue sair dessa lista, ou pelo menos num item ou outro, em que nós não olhamos para nós e não dizemos: eu sou um suicida inconsciente. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu como demais, se eu estou comendo demais, eu estou sobrecarregando o meu estômago, por exemplo, e outros tantos órgãos que tem que trabalhar junto com o estômago. Então, se eu sobrecarrego o meu estômago, a princípio, eu já começo a gastar demais o princípio vital que está vinculado ao meu estômago. E aí começa meu intestino, eu vou gastando aquilo que eu trouxe nessa existência para que eu possa sobreviver durante o período necessário para o meu aprendizado. André Luiz, ele teve um comportamento que a época dele até seria considerado normal para os homens. É verdade. E é por isso que muitos de nós nos escandalizamos quando nós descobrimos o estado dele. Por quê? Porque aquilo que para eles era natural naquela época e para nós, olhando para trás, também seria natural, aceitável pela sociedade, quando ele chegou no plano espiritual, ele tomou consciência que não deveria agir daquela forma. Aí nós poderíamos dizer o seguinte: mas isso é injusto. Poxa, se é aceito, não é ilícito, por que eu vou chegar lá como, né, como uma criminosa? E a criminosa de mim mesma, né? Me matei. Mas por quê? Porque depois que Jesus Cristo veio à Terra, nós não temos mais como dizer que nós não sabemos o que é certo e errado. Fazendo uma retificação na sua fala, a nossa época não tá tão diferente da dele, mas não. Talvez esteja pior um pouco as convenções sociais. É verdade. Pode ser sim. E aí é que nós temos que tomar consciência. Peraí, vamos lá. Eu escolhi quem para ser meu mestre? Mestre, professor, orientador espiritual. Não foi Jesus? O que Jesus falava conosco? O que Jesus nos ensinou? Ele não nos ensinou somente aquilo que você poderia dizer que estaria na área da moralidade. Ele nos ensinou muita coisa. Então, no momento em que eu chego e eu não me respeito organicamente falando, não respeito as outras pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque André Luiz, ele não contraiu sífilis à toa.
Olha a doença que ele contraiu. Então, ali naquele momento que ele contraiu a sífilis, ele não estava respeitando a família dele e não estava respeitando aquela pobre mulher que tinha de ter essa profissão para poder se sustentar. Uma pessoa que talvez, em razão da condição financeira dele, em vez dele usá-la, ele poderia estar ajudando. Então, são débitos, sim, que a gente vai contraindo. Agora, tenho que afirmar uma coisa, Maria José. Uma das coisas que mais me deixou, assim, escandalizada foi quando disse da ira, quando falou o seguinte, quando você agiu com a ira... Calma, você está dando... Nós vamos falar disso daqui a pouco. Parei aqui então. Calma. É interessante porque, gente, se na época de André Luiz, na década de... Vamos supor que foi na década... As 3 décadas do início do século passado, né? De 1900 ou até antes, né? 1800 e alguma coisa, porque ele morreu na década de 30. Homem ter a vida sexual fora do lar era padrão, né? Mas hoje, Adriana, é padrão para quase todo mundo, não precisa ser homem mais para poder ter esse tipo de conduta, né? Hoje as mulheres que estão copiando, né? Ocupando espaços, mas copiando comportamentos inadequados também, né? Mas, enfim, não estamos aqui para discutir isso. O interessante, gente, é igual a Rovena acabou de falar aqui agora, que qualquer lesão à nossa saúde, ela vai implicar numa partida antecipada nossa para lá. Então, você falou de quem alimenta muito, mas tem aqueles que não comem nada. Tem aqueles que, tomados de tristeza, tomados de revolta, com perdas, com acontecimentos trágicos diante da vida, se deprimem, se negam a viver. Tem aqueles que já reencarnam, contrariados por estar reencarnado. Tem aqueles que não queriam estar no plano físico e que já não querem levar a vida adiante. Então, são casos assim sutis, que às vezes a gente não percebe, né? De repente a gente trabalha em excesso, vira um workaholic, né? Que fala a palavra. E, no entanto, a gente acha que a gente está mandando bem, tá lá, sabe? Só marcando gol e estamos lá emplacando. E, no entanto, a gente está gastando energia vital descontroladamente. Então, e tem situações... que agridem a nossa saúde e a gente ignora, né? Então é importante a gente entender que não tem que ter assim condutas mirabolantes para a gente negligenciar a saúde, né? Você uma falou comida que não está excelentemente bem temperada, não quero, isso não quero, assim eu não quero. E aí a gente vai usando não quero pela vida fora e lesando as oportunidades que a gente está tendo, né? Você falou sobre aqueles que são workaholics, né? São aqueles que trabalham sem parar. E aí eu estava aqui pensando comigo o seguinte: quando nós não paramos de trabalhar nunca, a gente começa a só querer trabalhar, né? A princípio, eu fico imaginando o seguinte: o porquê de eu ter esse tipo de comportamento? A quem eu quero agradar? Porque muitas vezes eu trabalho muito porque eu quero buscar uma realização pessoal. Mas eu acredito que quando a gente quer buscar uma realização pessoal e faz isso por nós mesmos, acaba havendo um pouco, se eu não tiver algum trauma, né? Acaba havendo um pouco, fica um pouco mais balanceado na nossa vida. O problema é quando nós fazemos isso em razão da opinião alheia. Ou então fazemos isso, em vez do período certo, a vida inteira. Porque o que acontece? Se eu faço isso para agradar o outro, eu acho que eu também posso me considerar um suicida.
Por quê? Porque é como se eu estivesse mergulhando numa piscina sem água. Por aí, por A aí. partir do momento que eu não consigo, eu não sei como eu vou agradar os outros e estaria colocando toda a minha felicidade nas mãos daquela pessoa, daquelas pessoas com as quais eu me importo tanto com a sua opinião, eu estou me matando devagar. Porque eu É, não e tem um vou. detalhe, né, Adriana? Quem vive para agradar os outros, para ter aprovação alheia, está totalmente desconectado com o auto-amor e a sua valorização pessoal. Então, assim, quando a gente reencarna nesse estado, boa bisca a gente não foi. Então, a gente já chega naquele compasso do desvalor pessoal em função dos nossos erros milenares. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar nessa vibe aí. A gente pode mudar a onda, pode mudar a frequência através de um esforço, através de uma dedicação, através de um sentido de viver que dê valor à nossa vida. Porque muitos de nós estamos vivendo por viver. E, na Mas eu verdade, a gente tem que pegar o nosso viver e direcionar de alguma forma. Mas Aqui, eu vou te Adriana. falar, só um minutinho, eu Fala vou te lá. falar uma coisa, e aí eu vou puxar a sardinha para todos que se encontram aqui conosco hoje. Eu acredito que todos aqueles que hoje estão buscando essa depuração espiritual e não consigo enxergar que aqueles que hoje entraram aqui não estão nessa vibe, como você colocou, todos nós hoje já estamos com um pé um pouco mais à frente para nós podermos cortar esse tipo de coisa. É Então, verdade. quando nós começamos a perceber, opa, peraí, qual é o tesouro que eu estou construindo para mim? Porque eles são perecíveis, esses vão ficar por aqui, a gente já começa a mudar um pouquinho o nosso comportamento. Mas fala, desculpa. Não, não. É porque a Thaísa Saldanha é a primeira vez que ela está numa live nossa aqui da editora do Full. E ela disse que está começando a ficar preocupada com o desencarne dela. Então, bem-vinda, Thaísa, ao grupo daqueles espíritos conscientes ou que estão buscando estar conscientes para poder chegar do lado de lá um pouquinho melhores. Boa noite a todos aqueles que entraram recentemente aí na nossa live. Estamos aí com o pessoal entrando permanentemente. Queremos pedir a vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, da discussão do nosso trabalho, que curtam, que compartilhem, a fim de que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Ah, mas aí agora eu quero dar uma palavrinha com a Thaísa. Então, Thaísa, diga, Thaísa. preste atenção, olha, uma coisa que me traz muito, muito, muito conforto. A espiritualidade, ela sempre fala conosco que nós temos que entender que nós estamos na matéria e que nós temos que viver a matéria. Mas que hoje nós já temos uma condição de ir nos depurando devagar. E essa depuração, ou seja, essa busca de entendimento, faz com que nós cheguemos lá no plano espiritual numa condição melhor. Então, vamos embora estudar, Thaísa. Vamos lá. E tem um detalhe, né? Se a gente desencarnar melhor do que nós reencarnamos, a gente já está no lucro, né? A gente já ganhou. Vamos lá, Adriana. Então, André Luiz, ele não aceita que ele é um suicida indireto, tá? Ele simplesmente nega isso, né? E ele tem uma dificuldade muito grande, mesmo depois que ele é recolhido, ele passa 8 anos no umbral, né? E depois de 8 anos lá de uma loucura inominável, inenarrável, ele lembra de Deus e fala: poxa, Deus cuida de qualquer coisa da natureza, não é possível que ele não vai poder fazer alguma coisa por mim. E aí ele ora, né? E ele é socorrido, Clarence socorre, e num diálogo com ele, o Clarence esclarece, porque assim,
doenças e enfermidades causadas pelas nossas escolhas não muito felizes vão ocorrer no nosso percurso. A gente tem que entender que o erro faz parte da nossa caminhada. A gente não veio com uma programação reencarnatória para a gente mudar de uma hora para outra e se transformar numa vida, problemas e atitudes e conceitos e crenças milenares que nós desenvolvemos há milênios. Então, é como se essa encarnação de hoje fosse uma reencarnação da virada, digamos assim, ou estamos numa segunda ou numa terceira encarnação, aonde a gente está fugindo dos problemas que a gente já construiu ao longo dos milênios e querendo trilhar uma estrada mais calma, mais tranquila, mais assertiva. Mas os nossos condicionamentos do passado estão aí. Então, na hora que o André Luiz ele sofre com essa consideração de um suicida inconsciente, o Clarencio fala com ele que a sua doença, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da moderação. Então, agora nós vamos parar aí para a gente falar do nosso campo mental. As nossas doenças, elas são agravadas pelos nossos posicionamentos mentais. Se a gente entender a mente como um fulcro, um núcleo que emite pensamentos e emoções constantemente, esses pensamentos e emoções, eles podem agravar o nosso estado, as nossas enfermidades, fora da nossa programação reencarnatória. Não é isso mesmo, Adriana? Sim, com certeza. Com certeza. Como eu tinha falado lá no início, somos energia. O tempo inteiro nós estamos emanando aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. E se nós estamos emanando, estamos exatamente no meio deste campo energético que nós estamos construindo, imagine o nível de influenciação ou de degradação que nós estamos construindo para nós. Mas o que acontece? Nós vivemos naquela montanha russa, né? Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Sintonia boa, sintonia não tão boa, né? Então, se nós vivemos nessa montanha russa, e é natural, a partir do momento que estamos aqui, nós estamos efetivamente, para nós aprendermos a viver melhor, estar nessa montanha russa é muito natural. E aí, o que acontece? Se eu vivo dessa forma, mas a cada momento que eu me sinto lá na base dessa montanha russa, ou seja, numa sintonia não tão boa, se eu me sinto assim, e eu transmuto os meus pensamentos, e eu transmuto a minha forma de agir com os outros e até para comigo, né? Auto-amor, auto-perdão e tudo mais, neste momento, eu faço com que este meu ambiente energético construído por mim, pelas minhas emoções, pensamentos e tudo mais que eu produzo, eu faço com que eu vá também me depurando daquilo que eu trouxe de outras vidas, daquilo que eu estou construindo nesta montanha russa, e até mesmo, como você colocou muito bem, da gente sair um pouquinho melhor do que a gente estava quando chegou, né? É verdade. Interessante notar que, assim, teve um processo aí do meu autoconhecimento, porque não dá para fazer nada, gente, nada sem autoconhecimento. E vou falar com vocês uma coisa, eu nunca vi uma meta tão difícil de ser alcançada se a gente não se dedicar a ela anos e anos a fio durante a nossa jornada. Eu posso dizer que eu tenho aí uns 30 anos ou mais de terapia e só de 2017 para cá eu não parei, tá? Mudei de psicólogo, mas não mudei de objetivo. Eu comecei a ter princípios ou noção do que seja o autoconhecimento, tá?
E o autoconhecimento, ele possibilita a gente sair de uma postura, sabe, Adriana? Eu estou tocando nesse assunto porque ele foi, assim, de uma grande valia para mim. Aquela postura do coitadinho de mim, sabe? Então, assim, eu tinha razão para brigar com o filho, com o marido, com o vizinho, no trânsito, na fila do banco, porque todo mundo estava errado. Ninguém procedia do jeito que eu queria. Então, eu tinha milhares de motivos para viver zangada, para viver irritada. Você falou da irritação, agora você pode falar dela à vontade. Porque, assim, eu estava sempre com mais pressa, eu estava sempre mais atrasada, o fulano ali tá lerdo, isso, aquilo, aquelas confusões todas. Muito bem. Enquanto a gente não sai dessa posição de vítima da sociedade, do mundo em que vivemos, da família que construímos, do cônjuge que nós escolhemos, dos filhos que tivemos, sempre que a gente transferir para eles a causa da nossa aflição, nós estamos na posição de coitadinho de mim. E aí a solução jamais vai poder ser encontrada. Porque somos nós que temos que agir, né? Somos nós que temos que mudar o processo, somos nós que temos que compreender a fonte daquilo que está provocando em nós toda essa aflição. E não são eles, é como a gente enxerga a vida, né? Então, neste momento, as minhas emoções, que efetivamente nós não controlamos o seu início, gente, isso é importante nós sabermos. Não tem como... Não é fácil, mas é importante. Mas é importante. É importante nós sabermos que nós ainda não temos condições de dominar a emoção que surge. Mas nós temos condição de fazer com que ela vá se amenizando ou ela pare, né? Quando nós tomamos consciência dela. Mas para que nós possamos tomar consciência dela, nós precisamos saber que estamos com ela. E nós só conseguimos fazer isso se nós nos conhecermos. E aceitarmos que estamos. Com certeza. Porque, olha, é difícil a gente estar acreditando que a gente está muito bem e, de repente, a gente sentir uma angústia e descobrir que aquela angústia é motivada pelo sentimento da inveja. Tá? E admitir isso. Poxa, eu sou invejoso. Se você olhar lá no livro dos médiuns, qual que é o defeito maior de um médium? É o orgulho. Porque ele não admite ser enganado, estar enganado. Então, assim, interessante a gente prestar atenção no que é que a gente quer, né? Vitor Hugo está aqui te mandando um abraço, viu? Mandando um beijo, dando parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, Vitor Hugo. Obrigada. Outro para você. Então, vamos lá, amiga. Já que a gente sabe que a gente precisa da fraternidade, da moderação, eu posso alegar para você aqui agora que eu sou muito fraterna com a minha família. Eu amo a minha família, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu sogro, minha sogra, faço tudo para agradar. Como que pode, num contexto desse, como diria o ditado, amo até o meu marido, a minha esposa... Mas você fala que eu não estou sendo fraterna, Adriana. Não estou te entendendo. Como eu não sou fraterna? Amando aquelas pessoas que eu devo amar. Se eu não estou sendo fraterna, possivelmente eu estou amando de forma equivocada. Se eu não estou sendo fraterna, é porque eu estou me apoderando, tomando posse de pessoas que não me pertencem. E neste momento, eu tento impedir aquilo que eles ganharam do Pai, e eu também ganhei, que é o livre-arbítrio. E aí, nesse momento, quando eu tento subjugá-los, possivelmente serei subjugada em algum momento da minha vida
material ou espiritual, para que eu possa entender o que eu estou fazendo. Por aí. Por aí. Aqui, estou com um recado aqui do Mundo Jovem Espírita, Laurinha, dizendo que você está maravilhosa, viu? Mandando um beijo para você. E a Outro. Rovena comentou aqui que é fundamental o autoconhecimento para a nossa evolução. Não é fácil, mas precisamos encarar essa grande verdade. Interessante, Rovena, você falar essa questão da verdade, porque assim, tem um versículo de Jesus que fala: conhecereis a verdade e ela Os libertará. tá. Então ele não fala que você conhecerá essa ou aquela verdade. Você vai conhecer a verdade. A verdade é de cada um de nós. E a gente só pode conhecer quem nós somos verdadeiramente se a gente se tratar com amorosidade, com respeito, com aconchegando os nossos pendores menos felizes, as nossas limitações, aceitando-as. Porque enquanto a gente estiver negando as nossas falhas, não assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, culpando o mundo pela nossa infelicidade, nós estamos com certeza bem distantes desse processo aí de autoconhecimento, né? Mas o grande ponto, Maria José, é que nós estamos há séculos sendo massacrados no falso entendimento. Por exemplo, hoje nós temos uma visão muito melhor sobre o auto-amor. Mas até alguns anos atrás, auto-amor era sinônimo de egoísmo. Você não podia até dentro do movimento espírita. Você não podia se amar. Você tinha de estar completamente doada ao outro, mas como você consegue se doar a alguém se você não consegue, você não tem para dar? Porque se você não consegue se amar, como é que você vai conseguir amar o outro? Então você vai amar o outro de uma forma equivocada também. Agora não, agora nós estamos com uma visão um pouco mais aberta, um pouco. Um pouquinho mais. Um pouquinho só, né? Um pouco mais aberta sobre a ideia de que sim, eu preciso me amar para que eu possa amar plenamente aqueles que estão ao meu redor. Não numa situação egoísta, mas numa situação em que eu, me amando, eu consigo estar aberta para as outras pessoas. Então, o André Luiz, por exemplo, se nós formos pensar lá no fundo, a que nível ele se amava? A que nível? Né? Por quê? Porque é o que ele dava para a família. Que tipo de amor ele estava dando para a família? Possivelmente um amor muito próximo daquilo que ele mesmo se cobrava. O adjetivo traçado por ele na narrativa é que ele preservava egoisticamente a família para si mesmo. É o que a gente faz, Adriana. A gente está falando do André Luiz, mas nós estamos que nem aquele cara do macaco que ri do rabo comprido do outro, né? E senta em cima do dele para poder rir, porque nós estamos falando da gente mesmo. É impressionante como que a gente ainda se encontra assim distante da nossa própria realidade. E tem muitas pessoas hoje, Adriana, e eu posso me encaixar numa delas com toda a segurança, que olha para si mesma e não gosta do que vê. E se pudesse ser outra pessoa, gostaria. A vontade que a gente tem é de deixar aquela pessoa quieta lá e ir embora. Aquela pessoa quieta lá que sou eu, entendeu? Então, tem a Simone Faria está fazendo um comentário aqui muito importante, que a gente escutar os nossos sentimentos é um grande desafio. Escutar sentimentos quer dizer o quê? Além de sentir, entender, perceber, né? E aí a gente vai nessa luta de aprimoramento muito grande. O Anderson está trazendo uma colocação aqui
que ninguém precisa, ele, né? Quando ele fala eu, mas é para todos nós. Não preciso amar o outro de forma equivocada. Eu acho que já me amo de forma equivocada também. Mas isso, meu amigo, é o nosso grande desafio. Eu costumo falar, Anderson, que o primeiro mandamento ele devia começar de trás para diante. Porque ele está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro mandamento deveria começar assim: amar a si mesmo, ao próximo e a Deus como você se ama. Porque quem realmente tem dificuldade de se aceitar, a gente ama todo mundo de forma equivocada. Poucos de nós temos a sabedoria, e eu não me considero nessa categoria, de saber amar da forma certa. Todos nós amamos de forma equivocada, porque nós estamos lidando conosco mesmos de forma equivocada. É como se a gente achasse que nós somos uma pessoa que realmente nós não somos. E muitos dos espíritas têm essa fenda aí de autoentendimento. A irmã Stufo, ela comenta, Adriana, que hoje a gente tem que ter a capacidade de separar o eu ideal, que é aquele que eu acho que eu sou, do eu real. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Adriana, a Verônica já me mostrou aqui que faltam 10 minutos, então nós vamos ter que voltar aqui para o nosso Word. O quarto aspecto, que a gente até já falou dele, que agravou o estado dele, foi a cólera, né? A irritação, porque despertava nas pessoas que o ouviam aquilo que elas tinham de pior, as vibrações mais destruidoras que elas podiam oferecer. Olha que dano, né? E aí, se nós pensarmos naquela ideia que eu já repeti, vou repetir novamente, que nós somos energia, que nós estamos numa troca energética. Se eu sou uma pessoa que leva a outra pessoa a se desequilibrar, imagine o nível de trocas energéticas que nós estamos tendo o tempo inteiro. E a gente fala disso com muita propriedade, porque a espiritualidade já tratou dos cordões energéticos que nos ligam às pessoas. Às vezes a gente separa, divorcia, briga com alguém, mas o cordão energético tóxico que nos liga a ela está lá, sendo fomentado pelas nossas emoções e pensamentos, né? E você sabe que uma vez a espiritualidade estava falando sobre esses cordões, né, energéticos. E ela deu uma visão que eu achei super interessante, que ela falou o seguinte: quando você tem uma ligação com alguém que está tóxica, o seu cordão energético vai se enrijecendo e ele não estica muito. Então, quando você está vinculado a uma pessoa tóxica, neste cordão tóxico, é por isso que você não consegue parar de pensar na pessoa, você não sabe? Você não consegue se desligar dela. Eles falam problemas sérios. A gente fica completamente alterado, né? Eles falam que a gente pensa mais na pessoa que nós temos raiva do que na pessoa que a gente ama. E é verdade. E aí eles falaram uma coisa que aí eu achei fantástica. Eu achei fantástica. Eles falaram assim: e isso é a bondade divina. Por quê? Porque quanto mais eu me ligo a uma pessoa que é tóxica, quanto mais eu penso nela, quanto mais isso me incomoda, mais eu vou precisar mudar esse processo. Porque se fosse um cordão bem elástico, eu poderia deixar para lá. Ah, deixa isso para lá. Mas não. Se está me incomodando, em algum momento eu vou buscar, mesmo que isso seja depois de uma outra vida. Não importa. Mas de qualquer forma, a gente não abandona o processo de tirar a toxicidade dessa ligação que nós temos com a outra pessoa. Eu achei isso fantástico.
Mas é interessante você comentar isso, porque quero deixar um convite aqui para quem está nos assistindo e para aqueles que irão assistir depois. Nós temos uma série de lives no canal YouTube da Editora do Fogo. E num desses canais, além da Adriana, que participou muito do nosso trabalho lá, nós temos também o autor Samuel Gomes, que ele sempre fala. Na hora que você passar uma raiva com alguém, com alguma coisa, tira o olhar da coisa, tira o olhar de cima do alguém e olha para a sua raiva, olha para você. Presta atenção no fundo emocional que aquela raiva instantânea foi deflagrada ali naquele processo. Porque o nosso problema está em olhar para a causa e não para nós. Quem me fez raiva? Fulano, Beltrano, Cicrano, taxista, trocador, motorista do ônibus. Uma multidão. Mas nós temos que olhar para dentro, para a gente saber o que é que nós estamos produzindo. O Emmanuel, ele tem uma página no livro Pensamento e Vida que eu acho muito oportuna, que ele fala que nós estamos cheios de reflexo condicionado no inconsciente. Então, quando vem alguma ação de fora, esse reflexo condicionado, ele ativa uma emoção inerente com ele. Então, o reflexo condicionado está aqui, a emoção está aqui. Então, o reflexo condicionado esboça a emotividade, que plasma as ideias, que determinam as palavras e ações. Então, a gente fica aqui no mental, ruminando a emoção, sendo que a gente tem que olhar para a matriz dela. Por que isso me feriu tanto? Me contrariou? Me desrespeitou? Mas a gente não faz isso, a gente só sente a mágoa, a gente só sente aquela energia desequilibrante e se mantém nela o tempo que for preciso. E às vezes tem pessoas que passam uma vida inteira fixados nisso, né, Adriana? E uma parte ainda. Vamos tentar corrigir esse direcionamento do autor do delito. Porque a gente fala, fulano me magoou, cicrano me magoou. Peraí, fulano não me magoou, cicrano não me magoou. Eu me magoei com a atitude do fulano. Eu me magoei com a atitude do cicrano. Porque no momento em que nós conseguimos colocar que o autor do delito, desta emoção desequilibrada fomos nós, a gente toma posse daquilo que é nosso e a gente pode modificar. Mas se eu falo que foi fulano que me magoou, eu vou ficar dependendo dele e agir diferente para eu poder deixar de estar magoada. Não é esse o objetivo. Isso aí não tem solução, né? Não tem solução. Então, toma posse da sua ação, toma posse da sua emoção equivocada. Se aconteceu alguma coisa, foi você que reagiu àquilo que aconteceu, então você é a autora do delito, e aí a gente consegue fazer alguma coisa em prol do nosso bem-estar. Aqui não precisa nem adivinhar sua profissão, né? Autor do delito só pode ser uma terminologia de advogado. Mas achei sensacional. Nunca ninguém colocou dessa forma, eu achei assim espetacular. Realmente nós somos os autores dos delitos que são realizados por nós mesmos contra nós, né? Então, que a gente possa, de alguma forma, né, Adriana? Estamos chegando aí nos minutos finais da nossa live, o tempo voa, né? A gente não conseguiu nem comentar tudo, mas, de certa forma, comentamos também e já chegamos à conclusão de que a raiz aí dos nossos grandes desafios é a forma como lidamos com os nossos sentimentos e como eles despertam em nós coisas que a gente não gostaria, né? Vou deixar para você, então, aí as palavras finais da nossa live. E aí uma dicasinha para nós, né? Chegarmos mais saudáveis no plano espiritual. O tema de hoje, gente, foi consequências do materialismo após a morte. Tudo que nós falamos aqui hoje, nós falamos
trazendo a vocês uma visão muito simples da nossa vida. Que as nossas escolhas fazem muita diferença, não só na nossa vida material, como na nossa vida espiritual. Quando nós chegamos do outro lado, que nós nos deparamos conosco e a nossa consciência ela está viva para nos mostrar aquilo que nós fizemos, é que nós vamos começar a pensar o que efetivamente nós devemos daqui para frente, porque não tem como mudar o passado, daqui para frente a gente poder fazer diferente. Mas não vamos aguardar que toda essa nossa postura de valorização só da matéria, só dos bens materiais, só dos nossos amores materiais, eles possam tomar tudo o que é a nossa vida. Vamos buscar entender que a depuração nossa é o nosso grande objetivo para que nós possamos chegar do outro lado da vida, estarmos bem, não vou dizer maravilhosos, mas bem, para que a gente possa, né? Para que a gente possa, do outro lado, ter uma visão bem aberta dos nossos amores, como nós agimos, como nós vamos agir no futuro e estarmos melhor. Construamos hoje, no nosso presente, aquilo que nós queremos vivenciar nesse futuro material e espiritual. Vamos tentar nos libertar disso. Vamos buscar aplicar auto-amor, autoconhecimento, auto-perdão na nossa vida. E aí nós vamos começar efetivamente a nos compreender e viver melhor. Eu espero que vocês possam ter curtido muito, do jeito que eu e Maria José curtimos. Nós curtimos, hoje. Com certeza. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco conosco, porque eu aprendi também. Eu também aprendi muito hoje. Não é? E que vocês tenham um resto de semana maravilhoso, um final de semana maravilhoso, descansar e trabalhar, porque isso faz parte da nossa vida. Um beijo grande, viu, Adriana? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença tão carinhosa, amorosa, alegre, e de todos vocês que nos acompanharam nessa live. Beijo grande a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Com Deus também. Tchau.